Na nossa última aula, nós falamos sobre concordância e vimos que as palavras podem se combinar de maneira harmoniosa para formar frases, e a concordância se dará ou em relação aos substantivos e as palavras que flexionam com substantivos, ou seja, pronomes, artigos, adjetivos, etc., mas também a concordância poderá se dar entre o verbo e o seu sujeito. No aula de hoje, continuaremos o nosso plano de língua portuguesa, na qual falaremos sobre concordância nominal. Eu sou o Denilson, sou professor de português, e se você gostar do nosso trabalho, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Vamos agora ver algumas noções preliminares de concordância nominal. Temos aqui a seguinte oração: a dedicada mãe e o professor ajudavam o aluno. Nessa mesma oração, agora pegaremos o adjunto adnominal dedicada, que está preposto aos núcleos do sujeito mãe e professor, e colocaremos pós-posto a estes mesmos núcleos do sujeito. Veja que no primeiro caso, dedicada à mãe e o professor, houve aqui uma combinação, uma concordância por proximidade. Então, o adjunto adnominal dedicada está concordando em gênero e número apenas com o substantivo mãe. Agora, quando ele vem depois dos núcleos, houve uma concordância pela ideia geral conferida pelos dois núcleos do sujeito. Então, temos dois núcleos, por isso aqui está no plural, e temos um que é do gênero feminino e outro do gênero masculino, prevalecendo então aqui a flexão no gênero masculino. A mãe e o professor, dedicados, ajudavam o aluno. Ambas essas construções estão corretas de acordo com a norma gramatical, ok? E aí, nós temos que lembrar o seguinte, que adjetivos, pronomes, artigos e numerais concordam em gênero e número com os substantivos. Pode concordar com o substantivo mais próximo ou pode concordar com um conjunto de substantivos. Nestes casos, nós temos o que chamamos de concordância nominal. Hoje, nós vamos conhecer os principais casos de concordância nominal, ok? Vamos lá, então. Concordância de um adjetivo, adjunto adnominal. Então, olha lá, o adjetivo, quando ele exerce a função de adjunto adnominal na frase, ele vai concordar com o substantivo ao qual se refere. Por exemplo, as velhas carroças estavam carregadas de fardos amarrados. Veja bem, o adjetivo velhas é o adjunto adnominal do núcleo do sujeito carroças. Carroças está no feminino e no plural, então esse adjunto adnominal também estará no feminino e no plural. Agora, estavam carregadas de fardos amarrados. Fardos amarrados aqui é o objeto da oração. Temos o núcleo do objeto fardos, que também está no plural, mas está no masculino. Portanto, o seu adjunto adnominal amarrados também terá que estar no plural e no masculino. Então, novamente, o adjetivo vai concordar com o substantivo a que se refere, em gênero e em número. Agora, o adjetivo que se refere a mais de um substantivo com gênero e número diferentes, quando pós-posto, poderá concordar com o masculino plural ou com o mais próximo. Como assim? Vamos ver. Nós vamos visitar rios e grutas desconhecidos. Perceba o seguinte. O adjetivo desconhecidos é adjunto adnominal de rios e grutas. Só que aqui nós temos dois substantivos, o substantivo rios, que é masculino, os rios, e grutas, que é feminino, as grutas. Então, esse adjetivo pós-posto aos substantivos poderá concordar com todo esse conjunto, só que ele vai ficar no plural, só que no masculino. Tudo bem? Agora, nós vamos visitar rios e grutas desconhecidas. É a mesma oração, só que aqui a concordância, a regra de concordância, me diz que eu posso concordar com um conjunto de substantivos ou com um substantivo mais próximo. Olha lá, rios e grutas desconhecidas. Aqui eu estou me referindo ainda aos rios e grutas, porém, o adjetivo aqui com função de adjunto adnominal concordou em gênero e número apenas com o substantivo mais próximo. Então, eu tenho a concordância com o conjunto todo de substantivos, ou eu tenho a concordância com o substantivo mais próximo. Quando anteposto, em geral, a regra que vale é a concordância com o mais próximo.
Então, você viu que essa regra aqui de concordância ou por aproximação ou com conjunto é quando o adjetivo vem pós-posto, ou seja, quando ele vem depois. Já quando ele vem antes, em geral, é preferível concordar com o mais próximo. Olha lá, a gaveta estava abarrotada de velhas meias e calções. Aqui temos dois substantivos, meias, que é feminino, as meias, e calções, que é masculino, os calções. Bom, neste caso temos feminino e masculino. Poderíamos pensar, Denilson, então aqui deveria estar no masculino. Só que aqui, como está pré-posto, o adjetivo está antes do substantivo, tende-se então a concordar com o mais próximo. E o mais próximo aqui é as meias, que está no substantivo e no plural. Então a gaveta estava abarrotada de velhas meias e calções. Fica mais natural do que se eu dissesse o seguinte, a gaveta estava abarrotada de velhos meias e calções. Parece que tem uma quebra aqui na harmonia da frase. Portanto, quando ele é anteposto aos substantivos, o adjetivo tende a concordar com o mais próximo. Quando ele é pós-posto, ele pode concordar com o mais próximo ou com um conjunto de substantivos, ok? Agora, vamos ver a concordância do adjetivo predicativo do sujeito. O adjetivo predicativo, ele vai concordar em gênero e número com o sujeito simples. Olha lá, os campos estavam floridos e a colheita seria farta. Campos estavam floridos, então o sujeito aqui é campos e o predicativo do sujeito é floridos. Note que campos, os campos, é um substantivo que está no masculino e no plural, então o predicativo do sujeito também está no masculino e no plural. E a colheita seria farta. Colheita seria farta. Aqui o núcleo do sujeito é colheita, que está no feminino e no singular, a colheita. Então ela seria farta. O predicativo do sujeito também está concordando em gênero e número com este sujeito. Quando o sujeito é composto e constituído por substantivos de gêneros diferentes, aí o predicativo vai flexionar no masculino plural. Então, olha lá. O vale e as montanhas são belos. Tudo isso aqui é o sujeito. O vale e as montanhas. E nesse sujeito nós temos o substantivo vale, que está no masculino, e montanhas, que está no feminino. Quando temos núcleos do sujeito com gêneros diferentes, o predicativo do sujeito vai para o plural, já que temos dois ou mais núcleos, e vai para o masculino, ok? Então, o vale e as montanhas são belos. Já, se o sujeito for representado por pronome de tratamento, a concordância ocorre com o sexo da pessoa que se refere. Como assim? Veja o exemplo. Sua Majestade está satisfeita, mas Sua Alteza ficou contrariado. Bem, Sua Majestade aqui neste caso, a gente percebe pelo contexto, do predicativo do sujeito, que se trata de uma rainha ou imperatriz. Então, Sua Majestade está satisfeita, ela está satisfeita. Mas Sua Alteza ficou contrariado, ou seja, o príncipe ficou contrariado. Então, note que quando a gente estiver fazendo a concordância entre um predicativo do sujeito e um sujeito representado por pronome de tratamento, a concordância se dará com o sexo da pessoa a quem se refere. Sua Majestade pode ser rei ou rainha, então poderá ser satisfeito ou satisfeita. Sua Alteza é príncipe ou princesa, então poderá ser contrariado ou contrariada, ok? Concordância do adjetivo predicativo do sujeito, continuação. As locuções fixas é bom, é necessário, é preciso, etc., podem ficar no masculino singular quando o sujeito não vem determinado por artigos e pronomes. Se você já está estudando algum tempinho para concurso, para vestibular, etc., você já sabe essa regra na prática. Mas hoje nós vamos ver essa regra aqui dentro das regras de concordância. Quando dizemos água mineral é bom para a saúde, estamos dizendo o seguinte: isso é bom para a saúde. Perceba que a palavra água aqui não está sendo determinada nem pelo artigo a, nem por um pronome, nem por nada. Então, é de uma maneira bastante geral, generalizante. Água mineral é bom, isto é bom para a saúde. A gente pode pensar também que tomar água mineral é bom para a saúde. Por isso que essa expressão é bom ficou aqui no masculino singular, ficou invariável. Delicadeza é necessário ao cuidar de recém-nascidos. É a mesma coisa de cima. Eu sei que o substantivo delicadeza está no feminino, a delicadeza, mas não tem o artigo a aqui.
Então, de uma maneira geral, a gente está entendendo o seguinte, que ter delicadeza ou demonstrar delicadeza é necessário. Por isso que a expressão é necessária aqui fica no masculino, embora o substantivo aqui seja feminino. É preciso homens que queiram lutar. Aqui é mais esquisito ainda pelo seguinte. É preciso o quê? Homens. Mas não seria são precisos homens? Não, porque o substantivo homens não está aqui sendo determinado por artigos ou pronomes, etc. Por isso que a expressão é preciso fica invariável. Tudo bem? Então, essas expressões é bom, é justo, é necessário, é preciso. Quando se trata de substantivos que não estão sendo determinados por pronomes ou por artigos, elas ficam assim, ó, no singular e no masculino. Agora, perceba a diferença. A água mineral é boa para a saúde. Aqui surgiu o artigo a. Então fica diferente, ó. Água mineral é bom, né? Beber água mineral é bom. A água mineral é boa, surgiu um determinante A aqui. Delicadeza é necessário, né? Ter delicadeza, demonstrar delicadeza é algo necessário. Agora, essa delicadeza é necessária ao cuidar de recém-nascidos. Surgiu aqui o pronome essa que está determinando o substantivo delicadeza. Então, quando surge aqui um pronome ou um artigo, aí sim as expressões é bom, é necessário ou é preciso vão concordar com o substantivo ao qual se referem. São precisos outros homens que queiram lutar. Mesmo caso, apareceu o pronome indefinido outros aqui, né? Que está trabalhando com o substantivo homens. Então, a expressão é preciso homens, agora foi flexionada para são precisos outros homens. Percebeu? É bom, é necessário, é preciso. Quando não tem determinante diante dos substantivos. Aparecendo um determinante, que pode ser um artigo, um pronome, aí essas expressões vão concordar com o substantivo ao qual elas se referem. Isso aqui cai muito em prova, hein? Isso aqui é muito explorado em concursos por aí. Concordância do predicativo com o objeto. Sendo o objeto composto por elementos de gêneros diferentes, o predicativo concordará com o masculino plural. Então, olha lá. O público considera o motorista e sua filha culpados pelo acidente. Então, o público, que é o sujeito, considera, verbo transitivo direto, considera quem? O motorista e sua filha. Tudo isso aqui é o objeto direto. Neste caso, nós temos um predicativo do objeto. E o predicativo do objeto vai concordar com o conjunto do objeto. Então, nós temos aqui o motorista, que é um substantivo masculino, e a sua filha, que é um substantivo feminino. Masculino e feminino foi para o plural, no masculino, o nosso predicativo do objeto. Agora, se eu colocar esse predicativo do objeto antes do objeto, aí o predicativo pode concordar com o mais próximo. Olha lá. Achei muito simpática a moça e o seu namorado. Veja bem, eu, sujeito oculto, achei quem? A moça e o seu namorado. Então, tudo isso aqui é o objeto. Eu os achei simpáticos. Se eu colocasse aqui depois, ia concordar com ambos, mas eu coloquei antes. Então, eu fiz uma concordância por aproximação. Achei muito simpática a moça e o seu namorado. Concordei aqui só com o primeiro elemento do objeto. Tudo bem? É aquele mesmo caso, né? Do adjetivo que é pós-posto aos substantivos e daquele que é anteposto aos substantivos. Agora, olha lá. Via de regra, eu posso concordar com o que está mais próximo, mas eu posso continuar concordando com o conjunto de substantivos. Olha lá. Achei muito simpáticos a moça e o seu namorado. Tudo bem? Então, existe essa concordância por aproximação ou a concordância pelo conjunto dos substantivos novamente. Agora, vamos falar sobre a concordância do particípio passivo, ou seja, vamos falar das orações na voz passiva analítica. Nestas orações, o particípio ele vai concordar em gênero e número com o sujeito paciente, tal como se os verbos principais aí fossem verdadeiros adjetivos. Olha lá. Os jogadores foram convocados pelo técnico. Isso aqui tudo é o núcleo verbal. Foram convocados. O sujeito é jogadores, os jogadores. Está no masculino e no plural. Então, aqui o verbo principal, na voz passiva analítica, também estará no masculino e no plural. A coleção de pinturas será leiloada pelos curadores.
Novamente, a coleção de pinturas será leiloada pelos curadores. Note que aqui o sujeito é a coleção de pinturas. Então, a coleção, ela está no feminino, né? A coleção, e no singular. Então, o verbo principal aqui da nossa voz passiva analítica, que é o verbo leiloar, ele também tem que estar no feminino e no singular. Ela, leiloada. A coleção de pinturas será leiloada pelos curadores. Percebeu que o verbo principal da voz passiva analítica é como se ele fosse o adjetivo do sujeito paciente, por isso que ele vai concordar em gênero e número com esse sujeito. Quando o núcleo do sujeito for um numeral coletivo, pode-se em geral fazer a concordância com o substantivo que o acompanha. Como assim? Vamos ver. Milhares de mulheres. Milhares de mulheres. Os milhares. Então, milhares, que é o núcleo do sujeito aqui, teria que exigir que o verbo da voz passiva analítica estivesse no masculino plural. Porém, esse numeral coletivo aqui, milhares, está acompanhado de um substantivo, milhares de mulheres. Então faz mais sentido aqui concordar com esse substantivo que acompanha o numeral coletivo e não com ele, embora seja ele o núcleo do sujeito. Então olha lá, milhares de mulheres foram vistas. Né? Fica meio estranho falar milhares de mulheres foram vistos. Né? Se não tivesse esse substantivo aqui, eu poderia dizer milhares foram vistos na reconstrução da cidade. Mas o meu numeral coletivo aqui foi, né, acompanhado de um substantivo, e esse substantivo difere em gênero. Então, é preferível que o verbo na voz passiva analítica concorde com esse substantivo do que com o núcleo do sujeito neste caso. Olha outro exemplo. Centenas de soldados serão convocados para a missão de paz. Centenas é o núcleo do sujeito. As centenas é um substantivo, né, que é um numeral coletivo, que está no feminino. As centenas. Porém, centenas de soldados. Então, eu já caracterizei esse numeral coletivo por um substantivo. É preferível, então, que na voz passiva analítica o verbo principal concorde com esse substantivo. Centenas de soldados serão convocados para a missão de paz. E não centenas de soldados serão convocadas, né? Fica estranho, parece aqui que a gente ocorreu em desarmonia. Agora, se não tivesse esse substantivo aqui, centenas serão convocadas para a missão de paz. Aí não teria problema nenhum. Porém, como eu coloquei um substantivo aqui acompanhando o numeral coletivo, é preferível fazer a concordância com esse substantivo, ok? Na verdade, se você percebeu, você pode brincar com as possibilidades de concordância e ver qual é a concordância que é mais harmônica. Isto também ajuda na hora de resolver alguns exercícios e questões de prova, tá bom? Faça esse exercício mentalmente para ir se acostumando com essa maneira de pensar a gramática da língua portuguesa. E agora vamos ver outros casos de concordância nominal que caem muito em provas em concursos. Anexo. A palavra anexo é um adjetivo. E aí, como ela é adjetiva, ela vai flexionar em gênero e número de acordo com o substantivo. Olha lá. A carta anexa justifica o meu pedido de demissão. Bem, como o substantivo carta está no feminino e no singular, o adjetivo anexa também está no adjetivo e no singular. Os relatórios anexos trazem o parecer dos examinadores. Opa, relatórios anexos. Relatórios está no masculino e no plural. Então, anexos, que é um adjetivo, também está no masculino e no plural. Legal. O problema é quando surge a expressão em anexo. Em anexo é uma locução adverbial de modo. E como é uma locução adverbial, ela é invariável. Tudo bem? Olha lá. A carta em anexo justifica o meu pedido de demissão. Os relatórios em anexo trazem o parecer dos examinadores. Então, neste caso, nós não temos adjetivos, nós temos locução adverbial. E a gente já sabe que advérbios e locuções adverbiais são invariáveis. A olhos vistos também é uma locução adverbial de modo, e já que é uma locução adverbial, também é invariável. Essa locução significa visivelmente. Então, olha lá. Lúcia estava emagrecendo a olhos vistos.
Lúcia estava emagrecendo visivelmente. Então, essa expressão a olhos vistos é invariável, tudo bem? A palavra só, quando é um adjetivo que corresponde à palavra sozinho, se ela é adjetiva, ela vai concordar com o substantivo. Então, olha lá, quando a palavra só for um adjetivo significando sozinho ou sozinha, aí ela vai concordar em número com o substantivo. Olha lá, os diretores estão sós, ou seja, os diretores estão sozinhos, deliberando sobre o requerimento. O diretor está só, ou seja, o diretor está sozinho, deliberando sobre o requerimento. Então, aqui flexionou em número, porque se trata do adjetivo só. Porém, quando a palavra só significa somente ou apenas, aí ele já não é mais adjetivo, tudo bem? E aí ele se torna uma palavra invariável. Olha lá, só 2 alunos, ou seja, apenas 2 alunos assistiram à aula. Havia só 3 alternativas: desistir, lutar ou dialogar. Nestes casos, a palavra só significa somente ou apenas, não é mais o adjetivo sozinho, então ela fica invariável. Já a locução a sós, ela é sempre escrita desse jeito, ela é sempre invariável. Por quê? Porque ela é uma locução adverbial de modo, e a gente já sabe que locuções adverbiais são invariáveis. Então, olha lá. Os pais se encontraram a sós com o professor para uma reunião. Tudo bem? Perceba que a mesma palavra na língua portuguesa pode ser adjetivo ou pode ser advérbio. E aí, quando ela for adjetivo, ela é variável, e quando for advérbio, ela é invariável, tudo bem? Essa mesma regra que eu acabei de citar funciona para as palavras junto e direto. Porque essas palavrinhas aqui, ora elas funcionam como adjetivos, ora elas funcionam como advérbios. Quando elas forem adjetivos, elas podem flexionar em gênero e número de acordo com os substantivos. Mas quando elas forem advérbios, elas serão invariáveis. Olha lá. Eles ficaram juntos durante o verão. Então, olha lá. Eles juntos. Isso aqui é um adjetivo. Eles ficaram juntos durante o feriado. Eles ficaram desse modo aqui, ó, junto. Então, isso aqui é um advérbio e, portanto, é invariável. Já está trabalhando com o verbo aqui e não mais com o núcleo do sujeito eles. Outro exemplo. Elas foram diretas ao assunto. Então, olha lá. Elas, diretas. Temos aqui o adjetivo funcionando como predicativo do sujeito. Agora, elas foram direto ao assunto. Como é que elas trataram o assunto? De modo direto. Tá? Aqui agora é um advérbio e está trabalhando com o verbo, tudo bem? Percebeu? Dá o mesmo sentido, tudo bem? Só que num caso a palavra junto foi usada como adjetivo e no outro como advérbio. Mesma coisa, a palavra diretas, adjetivo, e a palavra direto, ficando invariável, será tratada como advérbio. A palavra todo, quando for um pronome, flexiona com substantivo. Legal, isso aqui a gente já espera, né? Que um pronome vai flexionar com substantivo. Só que quando a palavra todo for advérbio, ela vai significar inteiramente e completamente, e costuma flexionar mesmo sendo advérbio. Como assim? Pô, professor, aqui o senhor tinha acabado de falar que adjetivos flexionam e advérbios são invariáveis. E agora a gente está tendo um advérbio que pode flexionar mesmo sendo advérbio? Sim, isso aqui é um caso específico de concordância nominal, tá? Ah, mas para que isso? Bom, para o nosso discurso ficar mais harmonioso, olha os exemplos. Todas as pessoas ficaram surpresas. Bem, aqui nós temos a palavra todo, flexionou aqui para o plural e para o feminino, porque está acompanhando o substantivo pessoas. Então, isso aqui é um pronome. Beleza, se ele é pronome e está acompanhando o substantivo, não tem mistério, porque o pronome, assim como o adjetivo, flexiona de acordo com o substantivo que ele acompanha. O problema é quando a palavra todo for advérbio. Olha lá. A planície ficou toda branca devido à geada. Bem, a planície é o sujeito, ela ficou branca, branca predicativo do sujeito, mas ela não ficou apenas branca, ela ficou toda branca, completamente branca. Então eu tenho aqui a palavra toda funcionando não com um pronome,
mas como advérbio. Por quê? Porque ela não está acompanhando o substantivo planície, ela está acompanhando o adjetivo branca. Mas, professor, a palavra toda aqui tá no feminino. Sim, porque mesmo ela sendo um advérbio de modo, né, significando inteiramente, completamente ou totalmente, ela costuma flexionar. Então, ó, ficaria estranho dizer a planície ficou todo branca devido à geada, né? Fica uma coisa meio esquisita para a gente falar, né? Então, por uma questão de harmonia, de eufonia, esse advérbio aqui, ele flexionou mesmo sendo advérbio, tá? Ah, professor, que estranho. Na verdade, a gramática está cheia dessas regrinhas especiais aqui. A palavra todo é uma palavra que merece carinho e atenção quando você estiver fazendo a sua revisão lá na gramática, tá bom? Outro caso é a palavra todo e todo o, ou toda e toda a. Elas são muito parecidas, né? Mas a simples presença desse artigo aqui traz sentidos diferentes. Isso aqui é muito usado em questões de interpretação de texto. Olha lá. Todo cidadão deve ter consciência de seus direitos e deveres. Ou seja, todo cidadão, qualquer cidadão, deve ter consciência de seus direitos e deveres. Aqui estou incluindo qualquer cidadão na mesma categoria. Por isso eu usei todo sem artigo. Agora, quando eu digo todo o jogo foi marcado por inúmeras faltas e irregularidades, quer dizer, o jogo inteiro, né? Quando eu tenho todo o ou toda a, eu tenho essa ideia de inteiro, inteira. Então, não estou falando de qualquer jogo, eu estou falando de um jogo específico e durante todo o tempo do jogo, né, houve inúmeras faltas e irregularidades, percebeu? Tem diferença entre todo e todo o. Também vai ter diferença entre toda e toda a. Faça algumas frases para perceber como o significado dessa expressão todo o e toda a é diferente, tá bom? A palavra alerta é uma palavra meio complicada da língua portuguesa, porque ela é advérbio. E se ela é advérbio, ela é invariável, porque ela vai significar de prontidão, ou seja, é um advérbio de modo, tá? Contudo, ela vem sendo empregada como adjetivo, e nas ocasiões em que ela for empregada como adjetivo, aí ela pode flexionar de acordo com o substantivo. Então, note que a gramática está nos dizendo o seguinte, que a palavra alerta é advérbio e, portanto, é invariável. Acabou. A palavra alerta é advérbio e é invariável. Só que ela vem sendo empregada pelas pessoas como adjetivo. E aí, nessas ocasiões que o autor de um texto, o autor de um artigo jornalístico, utilizar a palavra alerta como adjetivo, aí vai flexionar com o substantivo, porque o adjetivo ele concorda com o substantivo, ok? Então, olha lá. Nossos defensores estão alerta, ou seja, nossos defensores estão de prontidão, caso haja qualquer ocorrência. Ficaremos alerta, ou seja, ficaremos de prontidão se houver novos fatos. Bom, aí você viu que tem um monte de casos específicos sobre concordância nominal, alguns a gente já conhece, outros a gente está aprendendo hoje, e alguns eu acho que a gente vai ter que meio que decorar, né? Pois é. Bom, a maioria dos casos de concordância nominal a gente consegue compreender facilmente a partir da análise sintática. Olha lá. As obras segunda e terceira trazem contos e lendas antigos. Bem, o sujeito dessa oração a gente vai identificar por meio do verbo trazem, né? Trazem. Eles ou elas trazem contos e lendas antigos. Eles ou elas quem? As obras. Então, as obras é o meu núcleo do sujeito. Olha lá. As obras trazem. As obras segunda e terceira. Segunda e terceira estão especificando de quais obras estou falando. Então, estou falando das obras segunda e terceira. Isso aqui é o meu aposto. Está especificando de quais obras estou falando. Tranquilo. Elas trazem o quê? Contos e lendas. Então, contos e lendas é o meu objeto direto, né? Eles são trazidos pelas obras. Só que contos e lendas está sendo formado por dois núcleos, os contos e as lendas. E esse objeto todo aqui tem o substantivo no masculino no plural e no feminino no plural. E aí o adjunto adnominal antigos, neste caso, está aqui concordando com o conjunto do meu objeto. Eu tenho substantivo no masculino, substantivo no feminino, então posso flexionar o meu adjunto adnominal
pro masculino, concordando com os dois núcleos aqui do objeto. Mas eu posso reescrever essa frase da seguinte maneira. A segunda e a terceira obra trazem antigas lendas e contos. Opa! Agora o núcleo do sujeito é a segunda e a terceira, né? É a segunda e a terceira que trazem. Isso aqui agora é núcleo do sujeito. Obra é o meu adjunto adnominal. Só que nesse caso eu optei por fazer a concordância apenas por aproximação. Então concordei aqui com o núcleo mais próximo, tudo bem? Então existe a concordância com o conjunto e a concordância por aproximação. Trazem antigas lendas e contos, mesma coisa. Aqui eu ainda tenho lendas e contos formando o meu objeto direto, porém eu peguei o adjunto adnominal antigos, trouxe aqui para frente do objeto direto e fiz a concordância por aproximação também. Trazem antigas lendas e contos. Lembrando que eu tenho a concordância com um conjunto e tenho a concordância por aproximação. E as duas funcionam, ok? Agora, existem outros casos muito específicos de concordância que exigem de nós a memorização. Tá? Então, assim, tem coisa que a gente viu pela primeira vez e a gente vai ter que decorar inicialmente. Quando eu falei para vocês, por exemplo, que a palavra alerta é advérbio. Se você nunca viu isso na vida, você vai ter que decorar isso durante algum tempo. Mas, né, você não vai ficar guardando isso só na memória, porque a nossa memória pode falhar. Se você escrever mais frases com o advérbio alerta, se você criar aí mais contextos para usar essa palavra, fizer exercícios, você vai sair da memorização e partir para a compreensão. E aí, você não vai precisar recorrer à memória toda vez que se deparar com essas regras de concordância nominal, porque isso já vai estar no seu repertório. Um exemplo muito clássico é esse aqui, ó. Os argumentos eram bastantes para justificar o pedido. Bom, fazendo análise sintática, já que eu disse que em alguns casos de concordância a gente pode partir da análise sintática, fica fácil perceber o seguinte: os argumentos é o meu sujeito. Aqui eu tenho o verbo ser, que é um verbo de ligação. Os argumentos eram o quê? Bastantes. Bom, bastantes é uma característica do sujeito argumentos que está lá no predicado, então é o predicativo do sujeito. E eu sei que o predicativo do sujeito ele vai concordar com o sujeito em gênero e número. Então, os argumentos eram bastantes. Neste caso, a palavra bastante significa suficiente. Memorize isso aí. Quando a palavra bastante significa suficiente, ela pode flexionar. Os argumentos eram suficientes. Então, os argumentos eram bastantes para justificar o pedido. Por enquanto, você vai guardar isso na memória. É claro que a nossa memória tem curta duração. Então, você vai contar com a memória inicialmente para aprender esse conceito, bastantes igual a suficientes, mas com o tempo você vai se familiarizar com isso aqui. E aí você não vai precisar mais recorrer só à memória, porque isso aqui já vai estar gravado no seu repertório mental. Agora, olha lá. Os argumentos eram bastante convincentes. Opa, aqui nós temos o seguinte. Os argumentos eram bastante convincentes. Por que aqui ficou no singular? Porque aqui já não é mais o adjetivo bastantes com a ideia de suficientes. Aqui é o advérbio de intensidade bastante significando muito. Os argumentos eram muito convincentes e como advérbio, a palavra bastante será invariável, ok? Então a nossa memorização no primeiro momento ajuda? Ajuda. Ah, então eu vou decorar primeiro? Sim, algumas coisas você vai decorar mesmo. Mas com o tempo, você vai sair da memorização e vai para a aplicação dos conceitos na compreensão a partir da análise sintática. E como que se faz isso? Como que a gente sai da memorização para ir para a aplicação? Quanto mais você se familiarizar com a norma culta da gramática, menos dificuldade terá com as regras de concordância. Então, para você ter menos dificuldades com as regras de concordância, você tem que se familiarizar com a norma culta da gramática. E como que eu faço isso? Bom, tem várias maneiras. Eu posso começar decorando algumas regras, depois eu posso começar aplicando essas regras em algumas frases que eu mesmo crio, em algumas redações, fazendo alguns exercícios,
né? Trocando ideia aí com os meus colegas de estudo, com o meu professor, por meio dos comentários aqui no vídeo. Ou seja, eu tenho que arrumar uma maneira de entrar em contato constante com a norma culta da gramática. E aí a norma culta não vai ser aquela coisa mais distante, né? Que eu tenho que toda hora estar decorando porque eu não conheço. Não. Com o tempo, você vai ter menos dificuldades porque essas regras já vão estar incorporadas ao seu repertório de conhecimentos, ok? Então, alguns exercícios agora para a gente terminar a nossa aula de hoje. Identifique a alternativa que não contém erro de concordância. Então, olha lá, na letra A nós temos: este ano terei menos matérias para estudar. Na letra B, as crianças estavam bastante contentes após a excursão. Letra C, bastantes são os desafios de quem quer continuar estudando. E letra D, o livro prendia nossos mente e foco. Bom, onde você acha que não há erro de concordância? Dá uma pausazinha no vídeo e tenta aí indicar a alternativa que não contém erro de concordância. E aí, qual foi a alternativa que você indicou? Se você indicou a letra C, parabéns, aqui não tem nenhum erro de concordância, olha lá. Bastantes são os desafios, ou seja, inúmeros são os desafios, suficientes são os desafios de quem quer continuar estudando. Então aqui essa oração está corretíssima. Agora, nos outros casos, né? Menos matérias. Bom, a palavra menos, ela não flexiona para o feminino, tudo bem? Bastantes contentes. Aqui o bastante, ele é um advérbio de intensidade. Então as crianças estavam muito contentes. Ele não flexionaria em número. E aqui, né? O livro prendia nossos mente e foco. Bem, aqui nós temos o adjetivo anteposto aos substantivos mente e foco. Mas qual que fica mais natural? Falar nossos mente e foco ou nossa mente e foco? Bem, como eu não tenho aqui, né, o artigo o foco e a mente, fica mais difícil perceber que nós temos gêneros diferentes. Mas a mente e o foco, nós temos aqui gêneros diferentes, isso aqui está no masculino, legal, concordando com o conjunto. Mas fica muito mais natural, quando ele está preposto, fazer uma concordância por aproximação. O livro prendia nossa mente e foco, fica mais natural, fica aí menos inadequado diante das propostas da norma culta do português, tá bom? Aqui tem gente que no concurso entraria com recurso, né? Porque os gramáticos eles não concordam completamente em relação a esse tipo de construção. Mas aqui a gente tem certeza que não tem erro de concordância nenhum, tá bom? Então, dependendo da gramática que você ler, isso aqui pode ser uma construção aceita ou não. Eu não aceito, eu acho que ela não é muito natural de se falar. O mais natural ficaria: o livro prendia nossa mente e foco. Tá bom? E aí vamos prosseguir para mais uma atividade. Essa é uma questão de prova da Sesgran Rio. Olha lá. Noites pesadas de cheiros e calores amontoados. Aponte a opção em que substituídos os substantivos destacados, aí seriam substantivos cheiros e calores, tá, pessoal? Faltou aqui o sublinhado. Então, esses aqui seriam substantivos destacados. Então, vamos substituir esses substantivos para ver aonde que fica incorreta a concordância do adjetivo amontoados. Perceba que em todos os casos o adjetivo está pós-posto ao substantivo. Se quando ele está pós-posto, ele pode concordar com o mais próximo ou ele pode concordar com um conjunto. E aí eu quero ver você, então, dar uma pausa, né, para tentar achar a alternativa que está incorreta quanto à concordância de amontoado. Vamos lá, então. Muito bem. Olha lá, na A temos nuvens e brisas amontoadas. As nuvens e as brisas. Opa, ambos são femininos, então aqui está no feminino, não tem erro. Odores e brisas amontoadas. Temos os odores e as brisas amontoadas. Só que as brisas está no feminino, então aqui o adjetivo ele acabou concordando por aproximação com brisas. Aqui também parece que está tudo certo, hein?
Nuvens e morros amontoados. As nuvens e os morros amontoados. Como as nuvens estão no feminino e os morros estão no masculino, amontoados pode ficar no masculino concordando com o conjunto ou concordando com o mais próximo. Então aqui também parece que está tudo tranquilo. Letra D. Morros e nuvens amontoados. Os morros, masculino. As nuvens, feminino. Amontoados está concordando com o conjunto de substantivos. Então aqui também parece que está tudo tranquilo. Agora olha lá. Brisas e odores amontoadas. As brisas e os odores. As brisas, feminino. Os odores, masculino. Como eu tenho feminino e masculino, eu poderia concordar com o conjunto e aí ficaria amontoados. Ou eu poderia concordar por aproximação e teria que ficar amontoados também. Opa, tá aqui então a minha incorreção quanto à concordância do adjetivo amontoado. Teria que ficar no masculino, tá bom? E agora, para terminar a nossa aula de hoje, nós temos uma atividade prática. Pegue papel e caneta para registrar a sua resposta e depois, para ajudar a gente aqui, coloque no comentário aquilo que você respondeu, tá bom? Então, olha lá. Imagine que você recebeu o seguinte e-mail: didem.cordeiro@gmail.com para sabetudodiportuguês@amoptbr.com. Assunto agradecimento. Nobre sabe tudo. As minhas alunas disseram obrigadas por você ajudá-las a ficar em kit com todas as matérias, salvo aquelas que ainda serão comentadas só nos próximos vídeos. Bom trabalho! Abraços, professor Denilson Cordeiro. E aí, olha lá, por descuido, o professor cometeu um erro de concordância. Eita, professor erra? Sim, professor pode errar, professor é ser humano como qualquer outra pessoa. Então, por um descuido aí, o professor cometeu um deslizezinho aí de erro de concordância. Você consegue identificar esse erro de concordância e corrigi-lo? Pause o vídeo, tente identificar o erro de concordância nesse e-mail e depois proponha uma correção para que o texto fique correto, tá bom? Então vamos lá, vou esperar a sua resposta para nós continuarmos. E então, você conseguiu identificar o erro de concordância aqui no nosso e-mail de exemplo? Bem, algumas pessoas vão pensar assim, né? As minhas alunas disseram obrigadas. Isso aqui parece estar errado, né? Elas disseram obrigado. Por você ajudá-las a ficar em kit. Bom, a ficar em kit ou a ficar em kits? Com todas as matérias. Salvo aquelas ou salvas aquelas? Que ainda serão comentadas só, ou seja, comentadas só ou comentadas sós nos próximos vídeos, né? Bom, quando tem esse tipo de questão na prova, né, para você achar um erro, né, de alguma coisa dentro de um texto, você tem que fazer uma leitura bem atenciosa. Bom, eu já disse para você que aqui só tem um erro, e o erro é o seguinte: elas a ficarem kits. A palavra kit na língua portuguesa ela é um adjetivo, e se ela é um adjetivo, ela é variável, então ela vai concordar em número com substantivo ou com pronome a que ela se refere. Então, as minhas alunas ficarem kits com todas as matérias. Aqui está o nosso erro de concordância. A palavra kit significa livre de algo, desobrigado de algo. Então, eu poderia dizer, as minhas alunas ficarem desobrigadas com todas as matérias. E aí eu percebo que a palavra kit ela está usada incorretamente no singular, pois se refere às alunas e alunas está no plural, ok? Aqui está o único erro. Quanto aos demais erros, ou quanto às demais dúvidas que você teve aí nesse texto, coloca lá nos comentários ou me manda um e-mail, que eu terei prazer em debater esse assunto com você e te ajudar a entender melhor a concordância nominal na prática, ok? No nosso próximo vídeo, nós continuaremos falando sobre concordância, mas partiremos para a concordância verbal, ok? E aí, para relaxar, vamos fazer aquela nossa revisãozinha tranquila sobre a nossa aula de hoje. Na aula de hoje falamos sobre concordância nominal, ou seja, nós falamos da concordância em gênero e número entre os substantivos
e as palavras que geralmente trabalham com substantivos, que são os adjetivos, os artigos, os numerais e os pronomes. Notem que toda essa classe de palavras trabalha em volta dos substantivos. Então, os adjetivos são as características dos substantivos, os artigos vêm antes dos substantivos, determinando o seu gênero, o seu número. Os numerais indicam as quantidades dos substantivos. E os pronomes podem determinar ou indeterminar os substantivos, ok? Então, quando a gente estiver falando de concordância nominal, vamos lembrar dessas classes de palavras e de suas funções sintáticas dentro da língua portuguesa. Geralmente os substantivos vão ser o núcleo do sujeito, o núcleo do objeto, os adjetivos poderão ser adjuntos adnominais ou predicativos do sujeito e ainda predicativos do objeto e por aí vai. Se você começar a pensar que a gramática trouxe lá, na morfologia, a classificação das palavras e na análise sintática a função das palavras dentro das frases, você vai começar a perceber com mais clareza como as palavras trabalham juntas para formar as frases, ok? Bem, depois de ter estudado tanto, você merece dar aquela pausa, tomar o seu cafezinho, dar aquela respirada e depois retomar os seus estudos na oportunidade mais oportuna. Mas antes de terminar aí a nossa aula, não se esqueça de curtir este vídeo, de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para receber as notificações das nossas futuras aulas, ok? Então, um grande abraço, bons estudos para você e espero seus comentários e sugestões aqui no nosso canal, tá bom? Forte abraço e sucesso, até mais!